Olá, olá. Vamos para mais um bloco da aula 6 de industrialização. Nós paramos no governo JK e finalizamos falando sobre Jango, mas como eu disse, né, precisaríamos de ter mais tempo aqui para falar sobre esse assunto, porque é uma passagem muito importante na história da industrialização. Algo que eu quero reforçar mais uma vez, que essa aula daqui não é uma aula de história, tá? Não utilizem isso aqui com o escopo da história, porque há fatores muito importantes históricos que explicam, justificam, contextualizam cada atitude. Aqui o meu foco, além de ser do escopo da geografia, é também muito direcionada às questões industriais, é o que nos interessa aqui, para no final ter base para poder responder questões relacionadas a isso. Há também a intenção de dar aqui um arcabouço de conhecimento geral sobre o Brasil, e essas aulas, de certo modo, ajudam muito para isso, né? Ampliar, expandir o conhecimento sobre o Brasil, né? Mas voltando lá, falando sobre João Goulart, ou Jango, um governo que foi muito complexo, né? Foi muito perturbado, uma vez que o Jango era vice, na verdade, de Jânio Quadros, né? E tem toda aquela questão lá de um alto golpe que Jânio Quadros se dá como uma tentativa de blefe, né? Enfim, Jango assume enquanto vice e já chega com muito tensionamento. Lembrando que nessa fase daqui é também uma das fases mais complexas, mais tensionadas da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam ali em 62 passando pela crise dos mísseis em Cuba e na Turquia. Ou seja, isso aí foi se coloquem nesse momento histórico de tensionamento e que o mundo todo estava sujeito, né? O mundo bipolarizado é um mundo que está todo sujeito a essas forças geopolíticas entre essas duas superpotências. E que os Estados Unidos não tinham nenhum escrúpulo de poder intervir diretamente na política de países, principalmente ali da América. Aí nós podemos pensar aqui em todas as pan-regiões do mundo, né? E que o Brasil, como esse maior país da América Latina, da América do Sul e da América Latina, poderia, né, ser ali um foco de muito. Isso eu já estou pensando aqui, né, se por acaso o Brasil não estivesse correspondendo aos interesses dos Estados Unidos, o que isso poderia significar em termos geopolíticos dos Estados Unidos, visto que Cuba, né, o que antes era um quintal de entretenimento do povo estadunidense, tinha acabado de se tornar socialista a par com a União Soviética, né? Isso tudo gera, né, não é de se, é fácil imaginar isso, esse tensionamento no local. Então tem que pensar nesse contexto, né? E o que o Brasil vivenciava nesse momento. Que Jango, ele herdou essa crise de inflação e endividamento externo desculpa, o ditadura militar não, isso vai ser depois, do JK, a inflação muito alta, a inflação gera muita saturação política, e ele tinha que resolver isso com uma crise política também, que havia se instaurado pelo Jânio Quadros, né? Essa tensão política com os militares muito ligados aos interesses dos Estados Unidos. Nesse momento já estava bem claro isso acontecendo, né? O regime inicial que Jango pega é parlamentarista, presidencialista, desculpa, parlamentarista, em que os militares não queriam deixar, né, o poder, né, na mão do Jango, e que isso só foi resolvido a partir de um referendo que o povo decide por presidencialismo e aí Jango de fato consegue assumir enquanto presidência. Mas isso, se eu não me engano, é em 63, ou seja, Jango só teve um ano, né, de fato, de governo, o que é muito, enfim, muito pouco para uma situação como estava se vivenciando.
Mas, e aí, o que que o Jango sugere? Um plano trienal de desenvolvimento econômico e social. Uma forma de resgatar a economia que estava muito mal, estava vivenciando momentos muito ruins, né? Mais uma vez falando, muito relacionado à herança de JK, depois desse boom econômico, né? Como eu disse no último bloco, foi a duras penas, né? Apesar de bons resultados, foi a duras penas. Esse plano trienal foi desenvolvido por Celso Furtado, era um ministro do Planejamento. Celso Furtado, para quem não conhece, vale a pena depois aprofundar mais. Celso Furtado é um grande economista brasileiro, foi um grande economista brasileiro que teve ali uma influência muito forte no meio acadêmico, principalmente é, é, no desenvolvimento da CEPAL, como nós já falamos em algum momento aqui. Então, mais uma vez falando, Celso Furtado é uma pessoa que é necessário estudar pelas suas contribuições econômicas e políticas, no campo da economia e no campo da política, né? Esse plano trienal visava o crescimento da indústria e a nacionalização da produção. Por que isso? Porque dentro da teoria de Celso Furtado, dentro da teoria cepalina, há um problema quando é um problema. Bom, na verdade começar do começo, né? O problema era o subdesenvolvimento, né? Essa era a problemática vista pela CEPAL e como superar o subdesenvolvimento. Para isso, né, diferente das correntes econômicas da época, que aí vão se basear nas vantagens comparativas de David Ricardo, por exemplo, e todo o desdobramento disso, a ideia era de que manter enquanto um, um fornecedor de commodity, fornecedor de matéria-prima, não leva ao desenvolvimento. Algo mais ou menos assim, bem resumido, bem, na verdade, distorcido o que eu estou dizendo aqui. Então, né, mais uma vez, vale a pena, para quem tiver interesse aí mais no campo da economia, pesquisar. Mas ele falava da deteriorização dos meios de troca, que no final das contas a ideia era fortalecer uma indústria nacional, uma indústria e uma indústria nacional, né? Esse era o ponto que Celso Furtado coloca. Então, ele tinha uma ideia de combate à inflação e distribuição de renda. Para promover, de fato, o desenvolvimento do país, precisaria dessa distribuição, né? Os países que se desenvolveram, países de primeiro mundo, passaram por uma distribuição de terras, uma distribuição de renda. O Brasil precisaria também para poder fazer essa guinada, né? Bom, isso colocado, né? O plano trienal não deu certo. Primeiro porque era muito ousado e segundo porque não teve tempo, condições para fazer isso. Muito tensionamento, não tinha cenário político para essa sua aplicação, né? Então ficou muito complicado esse resultado, né? Principalmente porque ele foi interrompido muito antes do momento certo. Mas outra coisa que aconteceu também foi a nacionalização das minas de ferro em Minas Gerais, ou seja, tentando buscar a soberania dessa produção desse minério estratégico para o país. E também lá no Rio Grande do Sul teve a desapropriação de empresa de telefonia estadunidense, né, pelo Brizola. Esses dois eventos causaram muita irritação nos Estados Unidos, porque, primeiro, afetava diretamente os interesses econômicos do país, né, dos Estados Unidos, mas também margeava algo parecido com o socialismo, que os Estados Unidos condenavam de toda forma em qualquer país aqui da América Latina. Quer dizer, do mundo inteiro, mas principalmente da América Latina, né? A gente vê que em vários outros países na América Latina, e aí vou pegar o exemplo do Chile, em 73, o Allende, nacionalizando indústrias e mineração, sofreu o mesmo processo, né, de golpe muito por conta disso, né? Então, só para mostrar esse padrão do que acontecia e as respostas geopolíticas, né? E aí, acho que a cara do governo do Jango foram as reformas de base. Então, vou até me retirar aqui. E quais foram essas reformas? Qual que eram essas reformas de base?
qual que era as tipologias dela, né? Quais eram as vertentes dela. Tem aqui a reforma agrária, visava, né, o objetivo é a democratização da terra, mas também a aprovação do Estatuto do Trabalhador, que estendia os direitos dos trabalhadores urbanos para os trabalhadores do campo, né? Algo que se pensar que é fundamental, né? Por exemplo, até o direito de aposentadoria. Mas também talvez o estopim de toda a situação, e aí que os historiadores me corrijam, a desapropriação de terras que não atendiam à função social nos eixos rodoviários e ferroviários federais foi o estopim para o golpe, né? Não foi o motivo, mas foi o estopim do golpe militar, uma vez que né, uma reforma agrária sempre foi algo muito polêmico em países da periferia capitalista. Também tinha uma reforma fiscal, essa também foi muito prejudicial na relação com os Estados Unidos, porque limitava as remessas de lucro em apenas 10%, ou seja, todas as multinacionais que trabalhavam no país, todas as multinacionais que exerciam, né, atividades no país, só poderiam fazer remessas de lucros em no máximo 10% ao ano. Isso irritou muito, né, os países, Estados Unidos principalmente, mas alguns países europeus. Há uma reforma também urbana, que é a regulação de fornecimento regulação e fornecimento de moradias populares. Então, outro ponto que a gente tem que colocar aqui, um contexto de urbanização. O Brasil estava urbanizando em uma taxa muito alta. Ou seja, aqui, depois quando a gente for falar sobre espaço rural, estava acontecendo também a modernização do campo. E que muitas pessoas estavam saindo do campo e indo para a cidade, né? Para a gente não entrar muito a fundo do que foi a Revolução Verde, muitas pessoas migrando do campo para a cidade. E isso estava começando não só o crescimento das cidades, mas a produção de favelas, né? A ocupação de terrenos e a favelização. Então, essa ideia de fornecimento de moradias populares e regulação de algumas áreas seria justamente para evitar, né, o que nós temos hoje, que é esse caos urbano nas grandes metrópoles. Então, tinha muito esse objetivo. Seria um momento bom para fazer isso. Né? Mas, enfim, passando, a reforma também educacional, valorização dos professores e erradicação do analfabetismo, algo que pensar que hoje, né, o analfabetismo no Brasil é muito baixo, mas naquele momento era muito alto. Muitas pessoas mesmo que não sabiam ler. E a ideia era aplicar o método de Paulo Freire para isso. Uma reforma também eleitoral, então os votos analfabetos, que eram uma grande parcela da população, e também militares de baixa patente, poderiam passar a votar. Essa era a proposta. E aqui, para finalizar, né, essa listagem, aumentar o acesso ao crédito para pequenos produtores. Né? Isso faz muito sentido nesse momento em que, quando a gente for falar sobre espaço rural, falar sobre o acesso ao crédito era muito limitado aos grandes produtores. Né? Isso, inclusive, foi o que favoreceu ainda mais a concentração de terras e a expulsão de pessoas do campo. Né? Então, isso aí é o ponto que nós vamos deixar para falar sobre espaço rural. Enfim, o que nós estamos vendo aqui é um tensionamento geopolítico da Guerra Fria, né? E que resultou no golpe militar com apoio direto dos Estados Unidos. Por que eu falo isso? Toda hora eu estou reforçando isso. Para entenderem que o mundo bipolarizado é muito diferente do que nós estamos vendo hoje. Hoje existe polarização? Existe. Porém, bipolarizado, ou você está de acordo com um ou com o outro. Né? Existem, claro, casos específicos, a gente pode falar depois da China, mas que tinha lá, já estava modelando a sua geopolítica, né? Já modelando um projeto que vai resultar no que nós estamos vendo hoje, mas o não alinhamento direto com os Estados Unidos significa ameaça para os Estados Unidos. Então, eu estou insistindo aqui para entenderem esse contexto. E
buscarem essa imaginação histórica, né? Se colocar naquele local para ver como que as coisas estavam ocorrendo. Bom, há então aí o golpe militar com a supressão da democracia no país, né, que já vinha sido, né, afetada e muito recente, se a gente pensar que a República já iniciou com a oligarquia e depois nós temos Getúlio Vargas como ditadura de 15 anos e depois, enfim, né, mais uma vez aqui não vamos ficar presos em aspectos históricos, mas entender também essas tensões. E o processo de industrialização do Brasil atravessa também toda essa bagunça política e uma democracia fragilizada. Então, é importante, né, pensar que tudo isso aconteceu num contexto muito tensionado. Com a ditadura militar, ela durou 21 anos. Há diferentes momentos dentro da ditadura, em termos de industrialização, mas que aqui a gente vai tentar fazer uma espécie de síntese, né? Basicamente, centralização do poder. Não havendo democracia, o poder fica centralizado e o projeto de industrialização também passa a ser único, né? Muito próprio de um grupo político, né? Que visava a integração nacional, e aí vamos lembrar da aula sobre geopolítica, sobre regionalização, formação territorial do país, em que os militares tinham aquela ideia de integração, né? Integrar para não entregar, né? Aquela visão muito ratzeliana, inclusive, de ocupação mesmo das fronteiras, enfim. Pegando carona também no que JK já havia feito, né? Muito de abertura de estradas, mas criando novos polos. Então, para entender um pouco mais sobre essa integração, caso você tenha pulado, esquecido, volta lá na aula sobre regionalização, sobre formação territorial do Brasil, que a gente fala sobre essa questão aí da geopolítica aplicada dos militares. O que mais? Sim, o capital externo. Então, por mais que os militares tivessem toda aquela ideia de patriotismo, de nacionalismo, o capital foi externo, né? Na verdade, havia um alinhamento muito forte com os Estados Unidos. Mais uma vez, a ditadura foi desculpa, um projeto, na verdade, externo ao país. Havia apoio, sim, dos militares aqui, havia apoio da população, havia apoio civil, sim, de parte da elite, mas que foi suficiente para tornar ali tudo uma unidade só, né? Mas que era um interesse externo. Isso tem que também ficar claro. Então, todo o projeto de industrialização aqui vai ser para atendimento desses interesses, tá? Exatamente para dar condições do processo de acumulação capitalista, né, que era o que dava força para os Estados Unidos. Na União Soviética acontecia outros processos de ampliação do sistema, enfim, mas aqui era essa forma como se manifestava a, a influência, né, capitalista no país. Esse empréstimo bilionário com a FMI foi para custear projetos muito voltados para exportação de commodities, produzir energia elétrica, produzir portos, produzir projetos minerários. O projeto Carajás é um exemplo disso. E esse empréstimo, né, perdurou aí, foi pago somente em 2005. Nós temos o chamado milagre econômico de 1960 a 70, em que o Brasil assistiu um crescimento do PIB muito alto, né, 10% ao ano, o que foi muito mesmo, né? Então nós tivemos um salto econômico nesse momento, muito movido a esses empréstimos e esses investimentos das chamadas obras faraônicas, né, durante a ditadura. Aqui embaixo nós estamos vendo aqui uma imagem de Itaipu, que foi por muito tempo, e aí pode me fugir aqui a memória, mas desde a criação dela, ela foi a maior hidrelétrica do mundo, perdendo só em 2003, se eu não me engano, para a hidrelétrica de Três Gargantas da China. Ou seja, o Brasil
ter a maior hidrelétrica do mundo, com engenharia, né, muito específica, para produção de energia muito ampla. Enfim, isso daí é algo que tem uma projeção também geopolítica do país, né? O mesmo, mais aqui embaixo, a usina de Angra 1 e Angra 2, né? Que é uma usina nuclear, ou seja, mais uma vez aqui mostrando potencial tecnológico. E é até interessante, porque quando eu falo desses projetos, dessas projeções, o significado de obras faraônicas, é uma obra que sim cumpre um dever técnico de produzir energia, era necessário, o país estava crescendo, a população estava crescendo muito também, estava se urbanizando, ou seja, industrializando também, então havia necessidade de energia, mas também tem uma simbólica ali, né, uma simbologia nessas obras de mostrar potencial, né? Então, por exemplo, a própria Angra, se a gente for analisar tecnicamente, e aí os especialistas que me corrijam, mas posicionar uma usina nuclear, ela pode estar posicionada em qualquer parte do país, mesmo porque os recursos para mover ela são muito poucos, né? Então, qualquer parte do país poderia aceitar uma usina nuclear. E pensar em estratégicas, né, para poder localizar uma usina nuclear, pensando no risco de acidentes, como já tinha acabado de assistir. Mentira, iria, né, assistir Chernobyl, iria assistir depois, futuramente, Fukushima. A gente sabe que é um risco. Então, uma usina nuclear não deve ficar em um local muito povoado. Angra dos Reis está no eixo Rio-São Paulo, né? Então, pensar nessas questões, né, também está próximo de áreas de preservação ambiental, está na beirada do mar. Então, todo o risco de contaminação ali é muito grande, né? Poderia ser num local menos habitado, um local mais estratégico. A única coisa que eu quero dizer aqui é a posição, o posicionamento de uma usina como essa é também um posicionamento estratégico, não só técnico, mas também simbólico, né? Outras partes do país que precisavam, né, que não tinham hidrelétricas, que não tinham produção de energia, que precisavam, que demandavam, poderiam receber, mas essa posição também mostra essas questões, né? Enfim, são várias obras, são vários outros pontos aqui que a gente pode falar, mas é interessante também saber dessa simbólica. Enfim, viabilizando o empréstimo para a construção de obras de infraestrutura, e aí, na década de 80, também conhecida como década perdida. Por quê? Toda essa consequência de saltos, né, de pular etapas de industrialização, de processos muito pontuais, muito abruptos de construção de infraestrutura e industrialização, gera o efeito, no caso aqui, a gente assiste novamente a inflação muito grande no país. Né? E além disso, nós também tivemos o chamado arroxo salarial, que é quando os salários da indústria sofreram estabilização, né, ou redução. Inflação aumentando, salário continua baixo, continua estável, né, sem aumentar, isso leva ao arroxo salarial. Ou seja, muitas pessoas que trabalhavam na indústria, que geralmente é um campo né, é um setor que possui salários atrativos, são pessoas que acabam pauperizando. Né? Então é algo que acaba levou muito aumentou a pobreza no país. Né? Isso é algo muito forte. Se a gente fizer depois uma leitura histórica, vai ver em que vários pontos do país a pobreza aumentou muito. Nesse caso que eu estou falando era do setor industrial, ali de São Paulo e ABC Paulista, onde estavam concentrados esses sindicatos da metalurgia, dos automobilísticos, enfim, quase a maior parte industrial do país. Né? Lembrando que nessa época aí, 1970, São Paulo tinha metade do campo do pátio industrial do país. Então ali estava reunido também essas pessoas e levaram essa, é, esse empobrecimento da população trabalhadora. Isso fora, isso fora os trabalhadores rurais espalhados aí no país que também tiveram muitas consequências negativas em relação ao empobrecimento. Né? Enfim, isso vai levar à consequência isso é uma consequência do milagre econômico. Então, a curva, né, de crescimento é muito alta, a curva de decadência também vai ser muito forte. Né? Então, isso foi o que se assistiu na década de 80.
E para finalizar, vamos aqui falar sobre um próximo etapa, né, da pós-ditadura militar. Eu vou aqui falar só rapidamente, porque eu acho que na próxima aula vai ficar melhor se a gente voltar com mais calma, né? Mas depois, com a redemocratização, a gente entra com essa unidade política, que eu estou chamando aí de governo Collor e FHC. Mais uma vez falando, historicamente é mais complexo do que isso, tem, né, tem Itamar aí no meio também. Mas enfim, foi um momento de neoliberalização. Né? E nós vamos falar sobre o que é esse processo de neoliberalização e o que é a guerra fiscal e as consequências da descentralização do país, desculpa, descentralização da indústria, crescimento das cidades médias e ainda desindustrialização. Tá? Então, próxima aula falaremos sobre as consequências, né, consequências não, desculpa, mas dos próximos etapas da industrialização do país pós-ditadura militar, e principalmente aquela que já estamos entrando numa etapa mais contemporânea, que está muito mais ligada com os processos, dinâmicas do que acontece atualmente. Tá joia? Até lá!